Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido e amado irmão, hoje é 8 de agosto, né? Então, o Evangelho é tirado de São Mateus, capítulo 16, versos do 13 ao 23. É aquele Evangelho onde Jesus faz a declaração da sua edificação da igreja. Porém, eu não vou tratar sobre isso. Eu vou tratar de como o homem, por si só, né, sem ter a sua razão iluminada pela revelação divina, jamais chegará ao conceito real, verdadeiro, de quem é a pessoa do Filho de Deus, de quem é Jesus. Então veja, logo no início do Evangelho de hoje diz assim: naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então Jesus fica curioso de saber o que é que as pessoas estão dizendo ao seu respeito. E os discípulos vão dizer, eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. A minha pergunta é: essas pessoas eram Jesus? Se a sua resposta foi não, então quem é Jesus? Então Jesus lhes perguntou, e agora a pergunta de Jesus é para você: quem é Jesus? E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Simão Pedro responde que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. E Pedro dá uma resposta verdadeira, verídica, sincera, honesta, né, daquilo que de fato é a pessoa de Jesus, o Filho do Deus vivo. E logo a Escritura revela para nós, né, o próprio Jesus revela para todos nós, que ninguém pode chegar a essa conclusão, a esse consentimento, a esse conceito, melhor dizendo, da pessoa de Jesus, sem que seja revelado para ela do alto de Deus, da pessoa de Deus. Veja, Jesus respondeu, né? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então, a verdade sobre Jesus, quem ele de fato é, só pode ser revelada. Nunca será ensinada, nunca será, como é que eu posso dizer, anunciada por um ser humano, a não ser que esse humano já tenha sido revestido, né, e tenha recebido uma revelação divina, como São Pedro faz. Aí sim. Mas o conceito de Jesus, de quem é Jesus aí no mundo, né, com essa diversidade de igrejas e de religiões, até não cristãs, e também no meio acadêmico, na filosofia, na sociologia, na psicologia, na psicanálise, existem inúmeras definições de quem é Jesus, mas que não são verídicas, não são verdadeiras, que não procedem com a revelação do alto. E aí Jesus vai dizer, né, por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Então Satanás não poderá vencer esta verdade de quem é Jesus, né? E essa verdade revelada na sua igreja, e não pode vencer consequentemente a sua igreja. E eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Aí já tem um monte de vídeo aqui no canal, você pode ver sobre isso. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. E aqui, meus irmãos, veja, Pedro é elogiado por Jesus, Pedro recebe, como sendo ele fundamento, recebe a igreja, né, fundamentada nele, a pedra que Cristo, como pedra de edificação, edifica a igreja, a sua igreja, na pedra, na rocha, que é Petrus, que é pedra, que é Pedro. E esse mesmo homem, cheio, repleto do Espírito Santo, que dá uma resposta verídica, né, de quem é de fato Jesus, que recebe
a graça de ser a pedra na qual Cristo edifica a igreja, que recebe elogios de Jesus. Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, tu és feliz, porque o Pai quis revelar sobre ti, revelar para ti quem sou eu, né? E depois, logo em seguida, quando Jesus começa a falar da sua missão, do caráter da sua missão de salvação, de redenção, veja o que Pedro vai dizer. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então veja, Pedro, de bem-aventurado, de feliz, de pedra de fundamentação da igreja, torna-se agora infeliz, torna-se agora Satanás, torna-se agora pedra de tropeço. E por quê? Por que torna-se Pedro pedra de tropeço? Por que é que nós, de bem-aventurados, podemos nos tornar pedra de tropeço para Jesus ou para os irmãos? Se nós pensarmos as coisas dos homens, tu és para mim pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então, todas as vezes que nós pensamos as coisas dos homens, né, as filosofias, quando eu falo filosofias humanas, né, materialistas, né, quando se fala das revoluções, das ideologias, né, como o comunismo, socialismo, a ideologia de gênero, e todas as ideologias, todos os pensamentos meramente humanos, desassociados de uma revelação divina, nós nos tornamos para Cristo pedra de tropeço. Mas como nós fazemos Cristo tropeçar? Quando nós fazemos o irmão tropeçar. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem der um copo de água fresca a um desses pequeninos, é a mim que está dando. Bem-aventurado és tu, porque quando eu estive nu, tu me vestisse, e assim sucessivamente. Então, meus amados irmãos, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de sermos verdadeiramente felizes, bem-aventurados, porque o Pai Todo-Poderoso nos revela o seu projeto redentor, o seu projeto de santificação, projeto de salvação para nós. E pedirmos a Ele que jamais Ele nos permita cairmos na tentação de pensarmos as coisas dos homens e assim recebemos de Cristo o nome de Satanás. Amém. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse conteúdo, deixa um comentário para movimentar o canal e vamos evangelizar. Amém.